Salve, salve, família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 600 inscritos aqui no canal. Aqui é um canal muito informativo sobre o tricolor, então se você gosta de informações diárias sobre o São Paulo, se inscreve aí que vai estar me ajudando demais. E bora falar sobre a partida de ontem contra o Atlético Nacional, onde o São Paulo conseguiu sair com um resultado até que relevante de lá, né? Um 0 a 0. Não foi um dos melhores resultados, mas pela circunstância da partida foi um resultado muito bom, né? O São Paulo conseguiu criar algumas chances, né? Eu acho que a principal chance foi com o Luciano, onde o Luciano chega na cara do Ospina e ele cava, né? Eu acho que ele achou que o Ospina estava saindo, isso já no segundo tempo. Eu acho que ele achou que o Ospina estava saindo do gol assim, né? E tentou cavar por cima, só que o Ospina nem tinha se mexido ainda. Normalmente, quando ele recebe essa bola um pouco mais avançado, ele finaliza no canto do goleiro, mas ele tentou cavar. Eu não entendi muito o porquê o Luciano cavou aquela bola, né? Mas, tirando essa finalização do Luciano, eu acho que o São Paulo não teve nenhuma finalização tão perigosa além dessa, né? Mas já o Atlético Nacional teve várias finalizações perigosas, inclusive teve dois pênaltis, né? Mas antes de eu falar dos pênaltis, teve duas bolas na trave que foi bem perigoso mesmo, que ela bate na trave e volta, né? Foi bem perigoso aquelas duas bolas. E o pênalti, vamos pro primeiro pênalti. O primeiro pênalti muito bem marcado, muito mesmo. O Ferraresi, ele vai para jogar com a mão aberta, a bola bate na mão dele e aí é pênalti, né? A bola bateu na mão dentro da área, é pênalti. Não tem nem o que tirar, é pênalti. Então, o jogador do Atlético Nacional, o camisa 10 deles, pegou a bola e falou, deixa comigo. Cobrou bem no cantinho do Rafael, Rafael pulou no canto certo, só que a bola passou para fora. Mas eu acredito que se a bola vai no gol, o Rafael não pegava, porque ela ia bem no cantinho mesmo, bem no cantinho, né? Já o segundo pênalti foi o mesmo jogador, né? O Ferraresi fez um pênalti no jogador, né? O mesmo jogador foi cobrar o pênalti, ele pegou a bola, colocou na marca do pênalti e quando ele estava fazendo isso, o Rafael pediu para ele cobrar no mesmo lado. O que ele fez? Foi lá e cobrou no mesmo lado. Cobrando no mesmo lado, o Rafael defendeu o pênalti. Né? Uma ótima defesa do Rafael, tá? Por isso que eu coloquei aí que o Rafael brilhou, porque se o Rafael não tivesse defendido o pênalti, a gente não sairia com 0 a 0 para decidir em casa, né? Agora a gente vai decidir em casa, decidir no Morumbi. Espero que toda a torcida esteja lá, né, pra apoiar, empurrar o São Paulo, porque é Libertadores, né? É Libertadores. Mas antes desse jogo contra o Atlético Nacional, a gente vai ter uma partida contra o Sport no sábado, né? Uma partida muito importante também. Temos que ganhar do Sport. Uma partida pra marcar mais de um gol, com certeza, né? Então, o São Paulo tem que ir pra lá pra ganhar esse jogo, né, contra o Sport e ganhar contra o Atlético Nacional em casa para se classificar para as quartas, né? Tem que ganhar, porque a Libertadores virou o principal objetivo do São Paulo, na minha opinião. Não sei na opinião de vocês, mas para mim a Libertadores é o principal objetivo do São Paulo. Se o São Paulo ficar bem no Brasileiro e conseguir ir avançando na Libertadores até chegar na final, tem que ganhar, né? Então é o principal objetivo, é trazer a Liberta de volta. Depois de 20 anos, podemos dizer, trazer a Liberta... 20 anos, né? 20 anos, trazer a Liberta de volta pro Tricolor, de volta pro Morumbis, né? Porque a gente merece, a gente merece. Porque são muitos anos aí de os torcedores apoiando o São Paulo numa fase ruim, né? Eu não peguei a fase boa de São Paulo, eu só peguei a fase ruim do São Paulo, né? Entre aspas, onde o São Paulo lutou para não cair. Eu acredito que eu comecei a assistir jogo do São Paulo em 2016, quando 2015, 2016, quando o São Paulo estava numa situação complicada no Brasileiro, né? Eu lembro da volta do Hernanes, o Hernanes marcando um golaço de falta contra o Botafogo, que eu lembro de assistir esse jogo. Então, tipo, eu comecei a assistir, consumir mais São Paulo com essa idade. Antes de 2016, eu torcia pro São Paulo, mas eu não consumia tantos jogos que nem eu consumo hoje em dia. Toda partida eu assisto, né?
mas foi em 2016 onde eu comecei a assistir toda a partida e acompanhar o São Paulo e ver a luta do São Paulo contra o rebaixamento, né? Então, ver o São Paulo ser campeão depois de muito tempo do Paulista, ser campeão da Copa do Brasil, conseguir ganhar a Supercopa, esse ano lutou um pouquinho ali contra a zona e agora tá lá em cima. Agora é focar na Liberta, né? Tem que ganhar a Liberta, tem que ganhar, né? Tem que focar na Liberta e ganhar, né? Vamos falar sobre reforço agora. Vamos falar sobre Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, que tá de saída de lá, né? E o Igor Rabelo, tanto de saída, o São Paulo mostrou interesse na contratação do jogador, começou a negociar, já tava quase tudo certo, né? Quase tudo certo mesmo. Só que aí, quando a imprensa divulgou que já estava quase tudo certo entre São Paulo e Igor Rabelo, simplesmente o Fluminense entrou na jogada, né? O Fluminense entrou na disputa com o São Paulo pelo Igor Rabelo e, pelo que eu vi, o Fluminense mandou uma proposta salarial maior do que a do São Paulo para o Igor Rabelo, né? Então, o Fluminense manda dessa proposta salarial maior para o Igor Rabelo, o São Paulo não vai aumentar os valores e tudo indica que há a possibilidade do Igor Rabelo ir para o Fluminense e o São Paulo perder mais um jogador para outro clube brasileiro. Só que tem outro ponto que eu tenho que trazer. Os torcedores do Fluminense estão comentando nas redes sociais do Igor Rabelo que não é para ele ir para o Fluminense. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, o desenrolar, né, desse negócio, se o Igor Rabelo vai vir para o São Paulo ou ele vai para o Fluminense. Lembrando que também não é só o Fluminense que está negociando pelo Igor Rabelo, o Bahia também demonstrou interesse, só que até então o Bahia não fez nenhuma proposta oficial, somente o São Paulo e o Fluminense fizeram essa proposta oficial pelo Igor Rabelo. Outro jogador que o São Paulo começou a negociar no mercado é o Christian Medina, que atualmente está no Independente da Argentina, né? Ele é um meia muito bom. As características dele são parecidas com as características do Enzo Fernandes, que atualmente está no Chelsea, mas poderia ter vindo pro São Paulo em 2021, né? Se a diretoria não quisesse contratar o... Nem lembro que a diretoria contratou. Nem lembro. Não vou lembrar. A diretoria contratou um cara tão irrelevante e poderia trazer o Enzo Fernandes pro São Paulo. Mas não, né? Não quis. Porque o Enzo Fernandes já tinha jogado com o Crespo, né? No Defesa e Justiça. Mas já que o São Paulo não quis, ele foi pro Chelsea, né? Ele poderia vir pro São Paulo e depois ir pro Chelsea. Mas não, ele foi pro Chelsea, né? Então o São Paulo não pode perder o Christian Medina. Ele é um jogador muito promissor. É um meia muito bom e viria para ajudar o São Paulo, né? O São Paulo precisando de um meia, precisando de um cara que consiga flutuar em campo. Igual o Rodriguinho. O Rodriguinho ele é um jogador que flutua muito. O São Paulo precisa de um jogador que flutue em campo. E o Christian Medina, ele é esse jogador. Então, que o São Paulo consiga fechar com esse cara, porque se o São Paulo conseguir fechar, vai ser um dos melhores negócios dessa janela, tá? É um dos melhores negócios da janela, com certeza. Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse, se você gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comenta e valeu!